tem som. Tem som agora? Ela já entrou. Tá. É. Então, vamos fazer... Isso aqui dá para gravar, né? Hã? Dá. Então tá tudo bem. Então, tudo bem, não tem importância. Vamos lá. Afinal de contas, eu já assisti isso muitas vezes em 35 anos. Bom, então vamos começar? Começando, então, com um ligeiro atraso de meia hora, é isso? Mais ou menos. Quanto tempo? Me diz a hora aí. 27 minutos. 27 minutos. Então, começando com um atrasinho de 27 minutos, a nossa live de 35 anos. Né? Parece que a gente fez um retorno ao início do Avalon, em que não existia internet, né? Então, acho que teve uma amnésia na equipe técnica aqui, mas tudo bem. Agora já estamos tentando conversar aqui e falar sobre esses 35 anos. Uma longa, longa caminhada, né? 35 anos de caminhada, trabalhando em prol das terapias naturais e, claro, através delas, atingindo as pessoas, os seres humanos. É uma época muito especial que a gente está vivendo, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um momento muito violento no mundo todo, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, essa semana, mas São Paulo também tem, na Bahia, no país todo. E também temos guerras como a Ucrânia, né? Que está aí de uma maneira muito intensa, em Gaza e Israel. Parece que o ser humano não se convence de que viver em harmonia e com amor é a melhor forma, né? Eles sempre tentam resolver as coisas brigando, machucando, matando, achando que é a melhor saída. E ao longo desses 35 anos, à medida que a gente foi divulgando as terapias naturais, junto com a ideia de terapia natural, é claro que existe a necessidade imperiosa, né, indiscutível, de que nós temos que ter humanidade. E ter humanidade quer dizer praticar o amor. Quer dizer, praticar o amor com os nossos semelhantes. E conosco mesmo, né? Que uma pessoa que não se ama, que não cuida de si, ela também não cuida da sua saúde. Consequentemente, ela vai ter mais chances de ficar doente. E é interessante que as pessoas não percebem que essa confusão, essa briga, né, que existe hoje de uma maneira muito intensa, sempre existiu, mas tinha dado uma acalmada e agora parece que voltou, né? Voltou essa ideia da polarização, né, que é uma coisa que a gente ouve falar muito hoje em dia, né? O mundo está polarizado. Então, pessoas polarizadas são pessoas que só têm uma posição, né? Só tem uma posição. E se você tem só uma posição sempre, você não sai do lugar. Se você não sai do lugar, você não progride, não evolui, não vai para lugar nenhum, né? Mas não existe esse tipo de pensamento, esse tipo de percepção de como as coisas poderiam ser diferentes. De certa forma, passamos nos 35 anos, desde que o Instituto Avalon foi inaugurado, por um monte de fases difíceis da humanidade, do país, nossa mesmo, né? E também por fases muito boas, né? Então, isso faz parte da nossa existência, esse sobe e desce, né? E é um sobe e desce assim, olha, com curva, uma curva, uma senoide. Na natureza tudo é curvo, nada é quadradinho. A natureza não faz quadradinho. Quadradinho, quem faz é o ser humano. O ser humano é que faz os quadradinhos. Mas, de qualquer maneira, sendo na base do quadradinho, que hoje em dia parece estar mais valorizado, seja com a ondulação de uma senoide, né, de uma onda do mar, que faz essa ondulação, e a natureza é toda assim, sendo de um jeito ou de outro, eu estou aqui muito feliz mesmo, por ver um sonho concretizado. Há 35 anos atrás, eu estava tentando realizar um sonho que tinha começado já alguns anos antes, que era de tentar trazer para as pessoas a descoberta das terapias naturais. Em 1990, ainda muito pouca gente sabia o que era uma terapia natural, vibracional nem se falava,
e terapia holística, que era o nome que era mais utilizado. Mas, na verdade, as terapias holísticas já existiam desde sempre, porque muitas delas são tradicionais, como a medicina chinesa, a medicina indiana, a Ayurveda, né, e o xamanismo, sempre teve outro tipo de terapia, né? A alquimia, por exemplo, também, sempre teve outro tipo de terapia que não a ortodoxa ou a alopatia, que é a medicina. Ela é ruim? Não, não é. É boa e necessária, né? Mas ela não é a única. E durante um período parece que ela reinou como única, né? Como as pessoas não tinham interesse e também não tinham acesso ao conhecimento para saber que existiam ou não outras possibilidades de cura, a não ser aquelas coisas bem tradicionais, né? Eh, no Brasil, que é um país pobre, as pessoas não tinham acesso à medicina com facilidade, então tinham muito acesso era ao chazinho da vovó, era a tradição que vinha dos índios, a tradição que vinha dos escravos, né, do afrodescendentes. A gente tem muito remédio da África que chegou até a gente, remédios naturais, receitas maravilhosas, né, que chegou até a gente, porque era mais fácil isso do que chegar num hospital, do que encontrar um médico. Era muito mais complicado. Mas, nos anos 60, começou a ter um movimento mundial de percepção dessas terapias naturais, de entendê-las, conhecê-las e valorizá-las. Isso começou junto com o movimento da nova era, realmente. Embora, repito, as terapias não surgiram na nova era. A nova era foi um momento, né, nos anos 60, com os hippies, um momento de valorização da cultura oriental, né, e, junto com ela, veio a possibilidade da gente conhecer as terapias naturais. Então, à medida que foi chegando para o Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul também, né, Brasil, mais informações sobre o que é meridiano, o que é acupuntura, o que são chakras, né? Ninguém tinha noção dessas coisas. Isso foi chegando aos poucos, apesar de a ideia dos chakras, dos corpos sutis, já terem chegado no Ocidente no final do século XIX, né, com a Blavatsky, já começou a ter essa informação. Mas essas informações eram divulgadas dentro de sociedades secretas, né, como a Sociedade Teosófica, como a Maçonaria, como a Rosa Cruz, como a Gnose, né, os Templários, era sempre uma coisa escondidinha, tal, né? Então poucas pessoas tinham acesso. Mas lá depois dos anos 60, que isso foi caminhando de alguma forma, nos anos 90 começou a ter uma divulgação maior. Nos anos 90 teve uma outra onda de interesse pelas terapias naturais, né? E foi nessa outra onda que surgiu o Instituto Avalon, que foi um sonho que eu tive, né? Eu tive um sonho de ter um lugar onde as pessoas pudessem ser tratadas com terapias naturais, recuperar a saúde e aprender a manter a saúde através dos conceitos das terapias naturais e também aprenderem a multiplicar esse conhecimento, né? Então, quando eu comecei a procurar cursos, que a minha área é completamente diferente, né? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrônico de formação, trabalhava com engenharia, né? Fiz projetos, escrevi livros, dei aula, né? Então, engenharia, e eu gosto muito de engenharia, gente. Não pense que eu não gosto, não, porque eu gosto muito de engenharia, mas a vida, desde que eu era bem jovenzinho, já me dava uns toques assim de que a saúde era uma coisa que me interessava também. Cuidar das pessoas era uma coisa que me interessava também. Talvez porque eu tive, na minha adolescência, eu tinha 15 anos mais ou menos, entre 14 e 16 anos, eu li toda a obra do Freud. Eu não lembro bem por que eu comecei a ler a obra do Freud, se foi estímulo de uma professora numa biblioteca pública que eu frequentava, ali no Tatuapé. Eu li a obra do Freud. Foi interessante. Claro que eu não entendi a maioria das coisas, mas me chamou a atenção e eu comecei a perceber que tinha, né, muita coisa para a gente descobrir dentro da gente, que era importante a gente saber cuidar da gente também, se conhecer, né, a gente poder ter esse tipo de postura. Mas na hora de eu escolher profissão, eu realmente pensei até em psicologia, pensei em medicina, mas eu fiquei mais com a eletrônica mesmo, porque quando eu era jovenzinho, ainda existia a conquista do espaço, né? Estava efervescendo, e eu
pensei muito seriamente em ser astronauta. Para isso, eu vi que o caminho mais fácil era a engenharia. Eu já gostava também da eletrônica como hobby, né? Tinha uns amigos lá mais velhos que tinham esse hobby, eu fui me interessando. E foi muito útil para mim, nas terapias naturais, ter esse conhecimento da física de uma maneira mais intensa. Foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Deu para entender um monte de outras coisas. Mas esse sonho, né, foi acontecendo devagar, devagar mesmo. Quando eu terminei a faculdade de engenharia, eu fiz um curso de psicanálise. Aí eu fiz o curso de psicanálise e, junto com esse curso de psicanálise, como eu tinha mais tempo depois, né, eu acabei fazendo também curso de radiestesia com o Frei Albino, maravilhoso Frei Albino. Fiz o curso de radiestesia e, indo nesse bojo, eu comecei a frequentar alguns locais, sociedades que discutiam filosofia, discutiam religiões de forma comparada, né, como a Sociedade Brasileira de Eubiose, e isso despertou em mim um interesse e um conhecimento a respeito de chakras, anatomia sutil, essas coisas todas que foram ampliando meus horizontes foram crescendo. E na mesma época, eu tive um colega de trabalho que era chinês, e ele não falava português, né? E eu não falava chinês, mas ele falava inglês, eu falava inglês, e a gente se comunicava mais ou menos dessa forma. E eu vivi uma situação interessante, que eu tive uma conjuntivite recidiva, ela melhorava e voltava, a ponto que a minha oftalmo chegou para mim e falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer com você, você acredita em homeopatia? Eu falei, não sei, o que é homeopatia? Ela falou, é uma forma de medicina e tal, se eu podia fazer uma consulta com um médico homeopata amigo dela. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Você não sabe mais o que fazer. Ela falou, vamos ver, talvez ele dê um jeito em você. E foi muito interessante, porque eu fui nesse médico homeopata, que até então não sabia nada de homeopatia. Hoje eu sou homeopata, mas na época eu não sabia nada. E esse médico abriu muito a minha curiosidade. A consulta dele, diferente das consultas homeopáticas, que demoram bastante, ele tinha uma consulta diferente. Ele me atendeu num ambiente com uma luz fraca, não tinha muita iluminação, mas ele mediu meu pulso. Mediu meu pulso e, em 10 minutos de consulta ali, ele me passou 2 remédios homeopáticos e mais uma orientação de ficar no escuro um determinado número de horas, um dia, acho que era, e fazer compressa com água gelada, para encurtar a história. Eu sarei dessa conjuntivite e eu nunca mais tive conjuntivite, nunca mais. Meus filhos tiveram, colega de trabalho, tudo, eu nunca mais tive conjuntivite. Mas aquilo me deixou curioso, que esse negócio de homeopatia quer dizer isso daí, né? E pulso. Aí eu comentei com esse colega meu chinês, que eu tinha ido nesse médico, e quando eu falei do pulso, ele falou, isso é medicina chinesa. Medicina chinesa que mede o pulso, vê a língua, usa a acupuntura. Aí eu fiquei curioso e fui estudar acupuntura. Fui estudar acupuntura também, e medicina chinesa, consequentemente, né? Estudei a medicina chinesa e fui crescendo a minha biblioteca, o meu conhecimento sobre terapias. Eu continuava trabalhando como engenheiro, não tinha até naquele momento vontade de parar e fazer terapias, né? Não era essa a ideia, mas eu fui adquirindo esses conhecimentos. Que foram muito importantes quando eu vivi uma outra experiência muito forte, uma outra experiência muito importante na minha vida, que foi a doença da minha mãe. Minha mãe teve pancreatite necromorrágica, foi desenganada pelos médicos, né? E eu tive a oportunidade de começar a usar os meus conhecimentos de terapias naturais, né? Comecei a utilizar. Àquela altura eu já tinha feito o curso de radiônica também, com o Juan Ribot, né? O grande Juan Ribot, uma pessoa maravilhosa também. E eu usei a acupuntura, usei cromoterapia, usei florais, que eu já conhecia a essa altura também, né? Usei o que eu conhecia para ajudar minha mãe,
para encurtar a história, ela ficou internada 3 meses, ela não morreu em algumas horas como o médico previu, graças a Deus, e ela sobreviveu mais 26 anos, né, bem forte e com nada no pâncreas. O pâncreas que o médico falou que estava necrosado, que não tinha o que fazer, se recuperou e ela realmente conseguiu sobreviver 26 anos. A sobrevivência dela, né, não depois de 26 anos, mas logo nos primeiros meses, né, nos primeiros anos, mexeram muito comigo sobre o poder das terapias. Eu falei, poxa, eu conheço um negócio que funciona, né, é interessante. Eu comecei a usar para outras pessoas também, além da minha mãe, comecei a usar para outras pessoas, e isso mexeu muito comigo mesmo. Eu comecei a pensar em trabalhar com isso, de alguma maneira, ajudar. E comecei a descobrir também que tinham poucas escolas, que muita coisa era difícil de conseguir informações boas, né? Fiz curso fora, fiz curso aqui, fiz curso e a gente vai vendo que era meio complicado. E comecei a criar esse sonho, alimentar esse sonho de ter uma escola de terapias naturais e atender também com terapias naturais. Foi aí que surgiu a ideia do Avalon, né? O Instituto Avalon surgiu e se concretizou dessa maneira. Um local onde se fazia consultas e também se dava treinamento para pessoas que queriam ser terapeutas, né? Ela tinha mais um ou dois lugares em São Paulo que era possível fazer esse tipo de aprendizado, né? E também de terapia. E foi muito interessante, porque desde o começo isso foi crescendo aos poucos, eu fui deixando a engenharia de lado. A última coisa que eu fiz foi parei de dar aula de matérias técnicas, né, da área de eletrônica, de computação, e fiquei exclusivamente com o trabalho como terapeuta. E no Instituto Avalon, eu levei a minha técnica, o meu conhecimento, a minha experiência como professor de matérias técnicas e com uma visão bastante lógica do que são as terapias e como usá-las, sem que eu tivesse nenhum tipo de visão mística sobre as terapias. A visão que eu tinha e que eu queria ter e que eu podia confiar era técnica. Aí eu fui percebendo que as terapias são técnicas, né? Como florais de bar. Isso é uma técnica ou é uma crença? É uma técnica, né? Tanto quando me perguntam, você acredita nos florais? Eu digo, não, eu não acredito. Eu conheço. Né? Então, que é bem diferente. É outra coisa. Tá? Isso não quer dizer, então a pessoa não pode ser mística. Pode ser mística, pode ser ateu, pode ser protestante, pode ser católico, pode ser espírita, não importa. As terapias naturais são técnicas que utilizam métodos, sistemas e materiais diferentes do que se usa na medicina alopática. É só isso. E antigamente, quando nós começamos, era uma complicação, né? Era uma complicação que a maioria não conhecia, não sabia o que era. Existia muito preconceito a respeito, porque também misturavam muito com religião, né? Eu tive vários clientes que estavam fazendo terapia, estavam indo bem, e de repente teve uma recomendação da igreja para parar a terapia, que era perigoso, né? Isso entre protestantes, católicos, isso aconteceu com muita gente. E era uma grande bobagem, porque não tinha nada a ver, não se ensinava religião, nem nos cursos, e muito menos na terapia, numa sessão terapêutica, não tem nada a ver. É uma técnica diferente daquilo que a gente está habituado, né? Que a cultura ocidental, a nossa cultura aqui estava habituada, é diferente, mas não que fosse uma coisa proibida. Mas foi encarado como proibido. Teve terapeuta que foi preso, teve muita campanha contra as terapias, até por interesse comercial, né, de fabricantes de remédios, etc. Não tinha interesse que essas terapias pudessem existir. E eu batalhei muito com isso. Quando eu percebi que as pessoas não conheciam mesmo, era difícil, então eu me dediquei mesmo a divulgar. Como é que eu divulguei? Eu escrevi muitos artigos para jornais, revistas, depois para sites, né, revistas especializadas, como de homeopatia, de terapias holísticas, para revistas não especializadas. Dei muitas entrevistas em rádios, né, Rádio CBN, Bandeirante, Capital, um monte de rádio aí. Dei entrevistas em televisão também, a Rede Globo, no SBT, na Bandeirantes, na Rede TV.
tem um monte de TVs aí, eu dei muitas entrevistas na intenção de divulgar, né? Porque as pessoas não sabiam os benefícios que as terapias naturais podiam trazer para elas. Não tinha ideia, né? E à medida que a minha divulgação foi acontecendo, mais pessoas se estimularam a divulgar também, né? E aí cheguei a ter um programa de rádio na Rádio Mundial, que era uma rádio voltada para o público mais holístico, né? Durante 16 anos, eu usei a rádio para divulgar as terapias. Foi o primeiro programa, pelo menos que se tinha notícia no Brasil, sobre florais de Bach, né? Primeiro programa. Então, a gente toda semana tinha, e eu estimulava os terapeutas que vieram trabalhar comigo a participarem dos programas de rádio também. Chegamos a ter 3 horários diferentes do programa para divulgar as terapias. O pessoal que terminava o curso como terapeuta, a gente levava na rádio para que eles pudessem falar a respeito da experiência deles e divulgá-los como terapeutas, né? Nossos cursos tinham um estágio enorme, 6 meses, 1 ano de estágio, e local para o pessoal atender gratuitamente. Então, a gente fez muito, mas muito mesmo, para conseguir divulgar as terapias. Participei do surgimento das associações, dos sindicatos, que na verdade não é sindicato só existe por lei. Isso não existe. Então, quando os sindicatos de terapia não são sindicatos de verdade, gente. São associações, que são legais também, tá? É possível. Você pode reunir um grupo de pessoas e fazer. Por isso que se diz que quando você entra numa associação de profissionais em terapias integrativas, complementares, ele é uma associação que tem uma autorregulamentação, ou seja, não tem uma lei que define como deve ser a profissão, como existe na medicina, no direito, na engenharia, são profissões reconhecidas, né, que são reconhecidas por lei. E aí tem os limites todos, por isso que para trabalhar, o engenheiro tem que ter o CREA, o advogado tem que ter a OAB, o médico também tem que ter o seu registro profissional, né? O psicólogo tem que ter esse registro, porque foi criado por lei, tem uma lei que define essa profissão é assim, assim, assim. As terapias vibracionais, por serem muito novas como profissão e por serem muitas, né, diversas, fica muito difícil fazer uma lei. Então, o que foi feito foi o seguinte: em 2006, começou a ter o reconhecimento de que elas existiam, pelo governo. O governo reconheceu que elas existiam, né? E depois, em 2008, o Ministério do Trabalho passou a entendê-las como uma profissão normal, e até você tem um número lá que você ganha, né? Um número que você pode registrar no Ministério do Trabalho, que você pode pagar aposentadoria, por exemplo, né? É uma profissão que é reconhecida, não é regulamentada. A regulamentada é só por lei, né? Então, medicina, psicologia, fonoaudiologia, engenharia, essas são regulamentadas, tem um regulamento, tem uma lei para elas. As terapias vibracionais, holísticas, integrativas, complementares, todos esses nomes, são reconhecidas. Então, hoje em dia, você pode ter o seu consultório, ou trabalhar em outro consultório, ou trabalhar, inclusive, em postos de saúde, porque o Ministério da Saúde recomenda que tenha o atendimento com terapias naturais, né, holísticas, complementares e integrativas, nos postos de saúde. Isso hoje em dia já é recomendado de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, que também reconhece e recomenda o uso das terapias, que muitas vezes é mais barato você fazer uma terapia, né? É mais simples o treinamento, é mais rápido, né, o treinamento. Então, você consegue dar um atendimento primário para as pessoas de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz do que consegue a medicina alopática, que exige grandes investimentos, tanto no preparo, no treinamento, nas instalações. Ela é necessária, mas é muito mais difícil de você construir um hospital e formar médicos para colocar nele do que você treinar terapeutas em cursos aí de 3 meses, de 1 ano, né, que a pessoa já está ajudando ali, e pode ser em qualquer lugar, né? Tendo uma salinha ali, um local já é o suficiente para se fazer, porque não existem exames
muito elaborados, né? Os exames são completamente diferentes, não são invasivos, né? Os exames que existem nas terapias são a fotoquília, né? Que é muito interessante, a, a, a radiestesia, que você pode também usar para medir as condições da pessoa. Você consegue uma fotoquília, hein, Célia? Vamos mostrar ao pessoal? Só um- A iridologia, que é maravilhosa também, na íris você tem um monte de informações, e também os métodos da medicina chinesa, o pulso, a língua, a observação da pele, tem uma série de possibilidades de fazer avaliação do equilíbrio ou desequilíbrio de uma pessoa, né? Então, isso pode ser feito sem grandes equipamentos. Realmente é muito fácil para se fazer isso, né? E foi tendo essa evolução. Então, a preocupação do Instituto, o Instituto Aulon, pioneiro, realmente pioneiro nas terapias integrativas no Brasil, foi sempre, primeiro, divulgar, né? Nossa missão, divulgar as terapias, porque as pessoas ainda não sabem, a maioria não sabe, quais são os benefícios que podem ser dados, que ela pode ganhar fazendo tratamentos com terapias integrativas. Além disso, formar pessoas, formar bons profissionais, também foi a nossa intenção e nós tivemos muito sucesso nisso, né? Muito sucesso em formar bons profissionais. E olha, formamos e atendemos pessoas em 4 continentes, para você ter uma ideia. Hoje em dia, com a internet, isso é possível. A fotoquilha aqui, ó. Para quem nunca viu, isso é uma fotoquilha, tá vendo? Essa luz em volta dessa parte escura, essa parte escura é o dedo da pessoa. O dedo que é colocado dentro da máquina quilha e registra numa fotografia essas cores, essa luz. E essas cores, esses sinaizinhos que aparecem, são passíveis de interpretação. Dá para a gente conhecer um método reconhecido internacionalmente, método do professor Miliomes, você consegue ver como é que a pessoa está em termos de ansiedade, de depressão, tendências opa, até tendências suicidas, né? Alergias, tem uma série de informações que a gente pode verificar, síndrome do pânico, muitas informações. E dá para avaliar também a evolução da pessoa enquanto ela está fazendo uma terapia, né? Que é bem interessante. Ah, você tem esse? Legal. Olha, para vocês verem aqui. Aqui eu tenho uma pessoa no início aqui, né? Como ela está no início, essa primeira foto aqui, né? Deixa mais perto ali, ó. A primeira foto. Depois de 30 dias, a configuração energética dela mudou. Mudou, mas está se organizando. Deu uma apagadinha ali, mas está se organizando, está mais limpo, né? Vocês veem em comparação com a outra. E depois de 90, ao contrário, não, aqui. Depois de 90 dias, mostra a pessoa, olha o equilíbrio que ela está. Né? Um equilíbrio. Você vê olhando as coisas, é intuitivo, né? Você percebe que, olha, a pessoa está mais equilibrada. Embora a avaliação não é intuitiva, a avaliação é técnica. Tem configurações específicas, cores específicas, pontos específicos que a gente deve avaliar. Da mesma forma que a gente pode fazer isso na iridologia, olhando a íris da pessoa, dá para a gente entender como é que ela está, né? Qual que é a condição dessa pessoa. Então, a gente vê se existe algum tipo de problema em termos agudos, em termos subagudos, crônicos ou degenerativos. Né? Como é que ela está? Quais são os órgãos mais frágeis dessa pessoa? Como é que está o nível de toxicidade dessa pessoa? E também em termos comportamentais. Como é que ela é mais racional, mais emocional, mais agitada, mais tranquila? E até traumas que essa pessoa tem é possível ver pela iridologia. Então, nós temos também dentro das terapias integrativas meios de fazer avaliação. Mas a gente não pode pedir um exame de sangue, uma chapa, não, uma radiografia, uma tomografia. Isso cabe ao médico. E claro que à medida que a gente enxerga coisas que dá suspeita de problemas, a gente caminha a pessoa para o médico para fazer mais exames, para ver o que está acontecendo. Né? Quanto mais se souber sobre a pessoa, melhor. Melhor. Mas então, olha, vocês veem que a nossa jornada foi realmente bastante empolgante, porque aí quando eu vi que as terapias tinham um longo caminho, era uma profissão que não era reconhecida também, muito menos
existia uma lei a respeito dela. Eu comecei a trabalhar nisso também, não sozinho, vários terapeutas, né? A gente começou a pressionar deputados, senadores, vereadores, todos os políticos, na tentativa de criar leis que pudessem regulamentar a profissão de terapeutas. Isso ainda não aconteceu. Tem vários projetos, pelo menos 3, na Câmara dos Deputados em Brasília, correndo com essa intenção, né, de regulamentar a profissão de terapeutas, embora seja difícil. Mas o reconhecimento nós conseguimos. O reconhecimento aconteceu, né? Então, hoje em dia, não tem problema, você pode abrir seu consultório sem susto, que hoje, antigamente, acontecia isso. Quando a gente estava na rádio, vira e mexe, vinha alguém pedir ajuda, porque fecharam o consultório, porque veio lá a polícia e não deixou a pessoa trabalhar, porque existia realmente uma falta de conhecimento do que era. É uma coisa nova, não se sabia, e à medida que eu e outros terapeutas, né, na minha época, fomos divulgando as terapias, fomos mostrando a importância, né, indo em rádio, TV, jornais, etc. E também lá no Instituto nós fazíamos muitas palestras, né? No Instituto, antigamente, nós fazíamos também os seminários, tínhamos 3 ou 4 seminários por ano, onde a gente fazia uma série de palestras, uma semana inteira para divulgar. Além disso, também levei palestras para empresas, para hospitais, para universidades, para órgãos do governo. Né? Em vários lugares a gente fez palestras mostrando a importância, o que era primeiro e a importância, né? Por que valia a pena as terapias naturais. Tá? Então, esse trabalho todo de divulgação, de treinamento, de atendimento, né? Fiz mais de 10 mil atendimentos ao longo desses anos, realmente se concretizou no que o Instituto Avalon é hoje. Né? Um reconhecimento nacional e internacional da nossa excelência, o que é muito legal. Ao longo desse período, nós ganhamos alguns prêmios, como o Prêmio Quality Educação, né, que é um prêmio dado para instituições de educação, e nós conseguimos esse Prêmio Quality de Educação, que é pela International Quality Company, e chancelado pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração, pela qualidade dos nossos cursos. E o atendimento social, que nós sempre fizemos. Tinha um final de semana, a gente fazia atendimento para pessoas de baixa renda. Né? Então, fizemos esses atendimentos no Instituto e fora dele. Né? Isso, nós tivemos um reconhecimento também pela Câmara Municipal de São Paulo, uma moção, em função dos serviços prestados à comunidade. Então, nós tivemos reconhecimentos de várias formas e conseguimos, sim, né, levar até as pessoas um pouco do que são as terapias, dos benefícios que elas podem trazer, né? E, com isso, eu tenho muito prazer de ver hoje, quando eu vejo matérias a respeito de terapias, um monte de gente trabalhando com terapias, é muito gostoso mesmo, né? Alguns que foram meus pacientes, depois viraram alunos e hoje são terapeutas, né, multiplicando isso muito, e estão trabalhando, estão aí atendendo um monte de gente, né, não só aqui no Brasil, mas fora também, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na África, na Inglaterra, no Japão. Então, a gente tem espalhados pelo mundo muitas pessoas, multiplicando os benefícios que a terapia pode trazer até as pessoas. Né? E como eu falei no começo, faz parte da atuação como terapeuta, do estudo de terapias, a gente estimular cada vez mais a humanidade, né? A humanidade de cada um de nós. Então, quando a gente vive um momento como esse que a gente está vivendo, de violência, de polarização, né? Tal da polarização que é tão complicada, né? Polarização assim, ou é isso ou é aquilo, não tem meio termo. E na natureza tudo tem meio termo. Eu sempre costumo dizer assim, a natureza não é binária, a natureza é analógica. Né? O binário é assim, está aqui no 0, pum, vai para o 1. Pula, sem o intermediário. Na natureza, você sai do 0 e vai caminhando até o 1. Entre esse 0 e o 1, nós temos infinitos valores. Infinitos valores. Ou seja, entre uma posição e outra, tem infinitas possibilidades. Então, a visão da polaridade, da polarização, é desumana, é antinatural.
tem nada a ver com a realidade. É forçado. É a coisa de como o homem trata a natureza, de como o homem... E o homem que trata mal a natureza, trata mal também a si, porque cada um de nós é natureza. E as pessoas acabam esquecendo disso, que nós somos natureza. Então, quando eu vejo o pessoal falando, não, temos que salvar o planeta, nós temos que nos salvar. O planeta vai se salvar. Se a humanidade desaparecer hoje, daqui a alguns anos, a natureza está aí, funcionando direitinho, sem problema. Por outro lado, se desaparecerem as minhocas, a vida acaba no planeta. Parar para pensar nisso? Assim como outros elementos, mas a minhoca é bem característico, né? Que a minhoca faz os buraquinhos na terra e oxigena a terra, e faz o oxigênio chegar até as raízes das plantas. Se some as minhocas, a terra fica compactada, e aí não chega o oxigênio, as plantas morrem. Se as plantas morrem, os animais que vivem das plantas morrem, então os animais que vivem de outros animais morrem também, porque os outros morreram, ou seja, acaba a vida no planeta se acabarem as minhocas. E você já viu como a minhoca é? Ela não é quadradinha assim, não, né? Ela é assim, ó, onduladinha, ela é analógica. Então, a vida é analógica, isso é interessante a gente observar. Então, continuando a contar a minha história aqui, né? Então, além da gente fazer esse trabalho todo de atendimento e de treinamento, nós também fizemos muita pesquisa. Pesquisas com o que a gente podia fazer, por exemplo, os florais de bar, nós fotografamos, tiramos foto Killian dos florais de bar e dos remédios homeopáticos, para ver o que acontecia. E, curiosamente, um determinado floral de bar, não importava quantas fotos você tirava dele e de quais lotes eles eram, que necessariamente a configuração de luz e cor era sempre a mesma. Vimos a diferença que existia em termos energéticos entre os florais de Bach e os remédios homeopáticos. O remédio homeopático tem uma característica energética e os florais outros, que fica registrado na foto. Então, foi muito interessante a gente fazer essas pesquisas. Pesquisas que nós fizemos, por exemplo, com o floral para ambiente. Fizemos floral em spray para ambientes. Aí nós testamos isso, colocamos lá uma tigela com água, né? No ambiente, tiramos uma foto Killian dessa água, da energia dela. Depois nós espargimos o floral. E depois de alguns minutos, né, 10 minutos, 15, nós fomos lá e tiramos uma amostra dessa água para tirar uma foto Killian dela. Ela mudou, ela estava diferente em função do floral que foi espargido. Fizemos isso num dia que teve aula lá no salão, tá, aquele monte de gente, tá, aquela confusão, tiramos foto. A foto Killian mostrava aquela mistura energética, aí usamos o spray. Quando nós vimos o spray, estava totalmente harmonizado, totalmente harmonizado, né? Então, nós tivemos a comprovação de que o spray de ambiente funciona de verdade. Mas ainda fizemos mais um teste, colocamos uma pessoa, tiramos uma foto dela, não estava bem, tiramos uma foto dela e depois pedimos para a pessoa entrar no ambiente que tinha sido espargido o floral. E tiramos outra foto dela depois que ela ficou alguns minutos lá. Houve uma mudança para melhor na harmonia dela, né? Isso, gente, não tem nada a ver com misticismo, isso é física, isso é científico, né? Embora também é outra discussão aí que vale umas 4, 5 lives, né? Falar que é científico, o que não é. Não é porque uma coisa não está sendo estudada pela ciência oficial que ela não exista ou que não seja boa. Essa é uma discussão óbvia, né? Se a humanidade conseguiu existir até meados do século passado, sem a ciência poderosa que nós desenvolvemos, é claro que dá para viver sem a ciência, né? Não é assim também. Mas é maravilhoso que a gente tenha todo esse desenvolvimento científico, né? É maravilhoso. Então, e tem que cada vez crescer mais, né? A inteligência artificial, robôs, tudo isso é tudo muito bem-vindo, né? Mas a gente não pode negar o resto também, não pode dizer que, então o resto, não... como agora existe robô, ser humano não precisa mais. Não é assim que funciona. A gente vai agregando esses valores, agregando esses valores que são muito importantes para que a humanidade continue evoluindo. É nosso destino evoluir, é nosso destino. E tudo que a gente faça que traga como intenção um benefício autêntico para consigo mesmo, com amor próprio, com autoestima, e ao mesmo tempo isso pode chegar a outras pessoas, levando
amor, levando energia boa, levando saúde para outras pessoas, tudo isso é muito maravilhoso. É assim que nós vamos transformar esse nosso mundo, né, com a carinha de purgatório, em alguns lugares até do inferno, em um paraíso. Né? Aos poucos a gente vai evoluindo e construindo isso, geração após geração, cada uma dá a sua contribuição e chega, né, o benefício vai cada vez sendo maior. Pensar bem, como a gente vivia na era das cavernas e como a gente vive hoje, é muito mais confortável, né? Então tem muito mais benefícios. Mas teve muito trabalho, muito estudo, muita tentativa e erro, até a gente conseguir chegar até onde nós chegamos. E no Instituto foi a mesma coisa, a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo, pesquisando, aprendendo com as pessoas, e é muito gratificante mesmo, a gente perceber o quanto é possível beneficiar as pessoas, o quanto é possível estabelecer transformações positivas na vida das pessoas através das terapias. É fantástico isso, é realmente uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo, e que é muito gratificante. Então, eu sempre digo que um dos trabalhos mais gratificantes do mundo é ser terapeuta. É maravilhoso quando uma pessoa chega perto de você lá, totalmente atrapalhadinha, com um monte de problemas, não enxergando mais a própria vida, não enxergando mais a si mesma, e depois de 2, 3 sessões, essa pessoa já está se encontrando, já está sabendo qual é o caminho dela, está se sentindo melhor, está se sentindo bem. E olha, é comprovado estatisticamente, né, pela Organização Mundial de Saúde, que hoje é a época em que mais se precisa de terapia, né? Depois da pandemia, principalmente, o que está crescendo de ansiedade, de depressão, é uma coisa assustadora. A depressão já está passando o patamar, né, de doenças cardíacas com relação a pessoa não conseguir trabalhar. Né? Então, hoje, e isso está crescendo. A depressão está acontecendo hoje em dia em crianças. Crianças já têm. Isso antigamente não acontecia, mas hoje em dia nós temos. Né? Claro, juntando a questão da tela, né? O pessoal fica muito tempo na internet, etc. Mas é no geral, né? Existe uma desordem energética geral que tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. E uma maneira de corrigir é através das terapias naturais. Então, você vai usar, por exemplo, os florais de Bach, eles não têm nenhum tipo de contraindicação, eles não têm nenhum tipo de interação medicamentosa, ou seja, não interfere com o tratamento de nenhum outro remédio, né? Eles não criam nenhum tipo de dependência, a pessoa não vai ficar dependente, então agora eu vou ter que tomar esse floral até o fim da vida. Não, a hora que resolver o problema acabou, você não precisa tomar mais, né? E esse a hora pode ser um mês, pode ser um ano, 2, depende muito de cada caso, como é que a pessoa está vivendo, se as coisas ainda estão sendo muito fortes, né, de desequilíbrio na vida dela. Então, mas o floral é maravilhoso, é barato, né, se você considerar o custo de remédios e o custo de terapias, o floral é extremamente barato. Por isso que eu me encantei com os florais também, né? Eu me encantei mesmo. Porque eu, quando descobri os florais de Bach, primeiro achei que era bobagem. Mas depois eu lembrei da minha experiência com homeopatia, né? E eu falei, não, peraí, deixa eu ver. Aí comecei a pesquisar e vi que o Dr. Bach, ele, antes de criar os florais, ele foi homeopata. Antes de ser homeopata, ele era médico, era cirurgião, ele era professor de medicina, ele desenvolveu vacinas alopáticas, depois desenvolveu remédios homeopáticos. Então, era um cientista que vinha. Eu falei, peraí, esse cara não é qualquer um, não, é um pesquisador de peso. E quanto mais eu estudo a vida do Bach, mais eu me encanto com o trabalho que ele deixou para a humanidade. Realmente foi, eu acho que foi uma missão, acho que ele foi enviado mesmo para isso, para dar oportunidade para a humanidade encontrar a si mesmo e praticar o serviço, como ele dizia, que é praticar o amor, né? Isso que é o mais importante. E eu estou aproveitando, eu sempre, né, a minha ânsia de divulgação das terapias e dos florais é muito grande. Eu tive lá um programa de rádio que eu falava de florais, mas depois a gente começou a falar de várias terapias, eu levava as terapias para falar, e a gente também falava das terapias. Depois eu fiz mais de 200 vídeos explicando os florais de Bach, como é que você pode usar, em que situações o floral de Bach pode ajudar.
né? Então, tem mais de 200 vídeos no YouTube para isso. E agora, recentemente, eu estou fazendo um podcast, na verdade, desde o ano passado, né? Já tem um ano, estou fazendo um podcast, chama Conversando com o Dr. Eduardo Bach. Esse podcast é maravilhoso porque eu faço perguntas e o Dr. Bach responde. Eu faço as perguntas e ele responde através, claro, dos textos dele, né? A inteligência artificial propicia essa possibilidade. Então, e eu recomendo, olha, quem pensa em ser terapeuta ou quer entender mais como é a terapia, ouçam o episódio 12 do podcast Conversando com o Dr. Eduardo Bach. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Apple, tá em todo lugar. Você vai achar o nosso podcast. Mas esse é bem interessante que o Bach explica direitinho o que é um terapeuta. O que o terapeuta pode fazer, o que ele tem que saber. E todo o meu curso de florais, eu tenho três cursos que eu tenho um carinho especial. De florais de Bach, porque dá uma formação em terapia mais completa, né, para a pessoa, que ela vai poder usar esse conhecimento da formação de terapia para qualquer outra técnica que ela venha utilizar. E também o curso de iridologia, que é maravilhoso também, porque é uma libertação, você olhar na íris de uma pessoa e ter um monte de informações ali em 10 segundos que você olha uma íris, sabe como é que está o corpo dela, como é que é o comportamento dela. É muito interessante, é realmente muito interessante. É um outro curso que eu gosto muito. E o curso de radiestesia e radiônica, porque dá para a gente uma vivência prática de perceber as energias, né? Que as pessoas não têm, quando fala energia, muita gente vai para o lado místico, energia. Não, você usa o celular, você usa o computador, você assiste televisão, né? Você anda de metrô, tudo isso é energia, poxa, não tem por que, né, achar que a outra é diferente. Mas o ser humano não é energia. Sim, nós somos energia. Se eu não tivesse energia, eu não estava falando, eu não estava me mexendo, não estava quentinho, né? E nós somos energia, sim. Né? Tudo é energia. A matéria, como os hindus já sabiam há milênios, é uma ilusão. Né? Quando você vê uma coisa, eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo, você está me vendo na sua tela, né? Tudo bem, e por isso eu sou material? Talvez não, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, então, eu podia ter posto um avatar meu aqui e você não ia saber a diferença, né? Mas os nossos olhos, eles só percebem a luz que é refletida neles. Então, os objetos que a gente vê, na verdade, a gente não vê. A luz entra pelos nossos olhos e o cérebro monta a figura. O cérebro monta a figura. Aí está falando, não, mas eu toquei, eu gosto de tocar. Na verdade, você não toca em nada. É verdade. Quando você encosta a sua mão na mão de outra pessoa, ou na sua própria mão, nós somos feitos de átomos. Os átomos têm elétrons. E quando se aproxima o elétron, o que eles fazem? Eles se afastam. Tem a mesma polaridade, eles se afastam. Então, na prática, a gente nunca está junto mesmo. Tudo isso são interpretações que o nosso sistema traz para a gente. Então, quando a gente fala em terapias a respeito da anatomia sutil, dos chakras, dos 7 corpos, parece uma coisa absurda. Não é, é muito mais lógico à medida que você estuda, é muito mais lógico do que você imaginar que tem só um corpo físico, né? Então, ela fala, não, mas o cérebro manda em tudo. Mais ou menos, né? Ele é o hardware, mas ele não é o software, né? Na verdade, temos algo acima do nosso cérebro, nós temos o nosso espírito. E a diferença entre as terapias integrativas e as terapias alopáticas, né, ortodoxas, é justamente essa. Enquanto na medicina a percepção do ser humano e o estudo do ser humano fica limitado ao corpo, nas terapias integrativas a gente vê o corpo também, mas vai estudar mais as energias. Como é que esse negócio de energia das minhas emoções? Por que eu me emociono? Como é que é isso? Por que eu penso? Por que eu penso? Por que eu tenho intuição? Por que eu sonho? Então, tem uma série de coisas, de perguntas, que você consegue responder mais adequadamente com os conceitos filosóficos das terapias integrativas, naturais ou vibracionais, né? Então, realmente é bem interessante. Eu recomendo, se você tem curiosidade sobre terapias, tem um momento bom para isso, viu? Que a gente está começando agora em dezembro, mais uma turma do curso de Florais de Bach, formação de terapeuta, que é o curso mais completo,
mais completo. Eu podia dizer até do mundo, porque esse curso foi aceito em vários países, né? O pessoal fez curso pessoalmente, alguns aqui, outros como pela internet, né? E o nosso curso, o currículo dele é aceito por associações de terapeutas em vários países. Então, realmente é um curso muito completo. Completo para formar um terapeuta. Qual foi minha intenção? Minha intenção foi que a pessoa fosse descobrindo os florais do mesmo jeito que o Bach descobriu. Você vai descobrir o que são os florais, como utilizar os florais, do mesmo jeito que o Bach fez isso. Essa que é a intenção do nosso curso. É você começar entendendo o que é medicina, entendendo, não vai ser médico, mas entender a diferença entre a medicina e as terapias integrativas. Nós temos vários tipos de terapia, né? Tem as terapias ortodoxas, alopáticas, e aí tem as terapias naturais, e aí você tem as terapias vibracionais dentro das naturais, né? E tem até as espirituais. Então, a gente estuda tudo isso, vai entender todas essas formas, vai saber o que é fitoterapia, que é a energia das plantas, né? A terapia das plantas, porque o Bach passou por aí, né? O Bach vai passando por aí. O que é homeopatia? Você vai ter uma noção muito boa do que é homeopatia, né? Para depois chegar nos florais. Você entender que, opa, então floral é feito de plantas, da flor, mas não é fitoterapia. Ele é energético, mas não é homeopatia. Você vai ter um conceito bem aprofundado de cada uma dessas coisas. Você vai saber o que é fitoterapia, o que é homeopatia, né? Aprender até algumas coisas úteis para você, tanto para você quanto para os seus clientes aí. Mas vai aprender mais, vai aprender os conceitos do que é ser terapeuta, de como você pode trabalhar, de que maneira, o que é um atendimento, como você deve chegar à pessoa, o que é anatomia sutil, né? O que é a fotoquímia, como é que eu posso usar a iridologia para me ajudar a entender a pessoa, né, e escolher florais para ela. Olha, é muito, muito completo mesmo. Você sai um terapeuta de mão cheia, sai realmente muito bem preparado. Mas, ao longo de todos esses anos, a gente teve o cuidado de ir evoluindo os cursos. Eu fechei o curso, pronto. Não, os cursos vão mudando. Cada turma é diferente da anterior. Cada turma tem novidades, tem atualizações, né, que é extremamente necessário que se tenha isso nos cursos, porque a vida é assim, né? Está andando rápido, as coisas vão mudando, muita coisa acrescentada, porque à medida que tem mais terapeutas trabalhando, mais coisas são percebidas, mais percepções, né? E isso tem que ser incluído também nos cursos que estão acontecendo, o que é extremamente benéfico para a gente. Então, a gente fez, como eu falei, a gente fez um monte de pesquisa, a gente fez também, criou determinadas coisas. Nós temos, introduzimos em São Paulo a possibilidade do relaxamento e meditação guiada, né? E, a partir daí, criamos as vivências com os florais de Bach. Aí a pessoa toma o floral e vai ter uma vivência específica, orientada, guiada, né? E, olha, são experiências maravilhosas que eu pretendo trazer para a internet também, fazer essas vivências pela internet, né? Para atender as pessoas, você poder fazer a vivência sem ter que se deslocar para um lugar, mas você vai acompanhar as vivências. Nós vamos começar a fazer isso ano que vem, né? Então vai ter vivência aí toda semana aí para você aproveitar. Não entendi nada que você escreveu aqui. É que o aluno A hoje. Célia hoje ela está assim incorporada aqui com um mestre tibetano, ela escreveu tudo em sânscrito. Ficou meio Não, eu difícil. queria dizer que agora nós estamos no mundo online, né? Uhum. E no online, o aluno saiu ganhando. Tá, tudo bem. É verdade, quando a gente está falando, é que eu não cheguei ainda aí. Eu estou trazendo Desculpa. a evolução do Instituto. Você sabe que Né? eu sou aquariana, o negócio está lá na Estou frente. na frente. Então, a gente, além de pesquisas, vivências, nós criamos também, não criamos, mas a gente foi os pioneiros em fazer viagens terapêuticas, né? Nós começamos a fazer viagens terapêuticas, especialmente a gente ia para locais de energia especial. São Tomé das Letras, por exemplo, fomos pioneiríssimos em fazer viagens para lá, uma viagem terapêutica realmente. É recreativa? Claro, você vai lá, toma um banho de cachoeira, mas você sabe por que você está tomando banho de cachoeira, quais os benefícios que está trazendo, as plantas, como é que você interage com a natureza,
né? Que benefícios você pode tirar dali? Fizemos então, muitas viagens para São Tomé das Letras, para o Circuito das Águas também, né? Fizemos várias para São Lourenço, Caxambu, a gente fez muitas viagens mesmo. Criamos esse conceito, né? Eu cheguei a dar cursos para guias em viagens terapêuticas, né? Nós criamos um curso inteiro para isso, formamos muita gente que aprendeu como lidar, como é que você lida numa viagem com essa intenção. Então, foi muito legal, foi muito gostoso poder trazer essa ideia também, que está aí, né? Hoje em dia, todo mundo pode utilizar dessas possibilidades. Então, além das viagens, que foram muitas mesmo, muita viagem, né? E, aos poucos, a gente foi percebendo que essa mudança do nosso mundo, essa mudança energética que foi trazendo, que é interessante, né? Não é à toa que inventaram telefone, celular, internet. Isso não acontece à toa, gente. Isso tem um plano maior para isso, né? Hoje em dia, se acontece alguma coisa errada na China, na Rússia, como a guerra na Ucrânia, lá, você fica sabendo na hora. Antigamente você nem ficava sabendo, né? Então, hoje em dia, a gente percebe que as dores e amores dos seres humanos são muito parecidos, é tudo igual. A gente não é diferente, a gente é mais igual mesmo. Então, um cara que nasceu em outro país, não tem por que eu não gostar dele, só porque ele nasceu em outro país. É como eu tenho minhas dores iguais e prazeres iguais. Isso tudo está fazendo a gente perceber o quanto nós somos, esse planeta inteiro é uma aldeiazinha, é uma aldeia pequenininha. Tanto que quando os astronautas, né, conseguem ver o planeta lá de cima, mexe muito com o inconsciente das pessoas. É um impacto emocional muito forte. Percebeu que nós somos só uma coisinha ali, muito insignificante nesse cosmos monumental, né, com bilhões de estrelas aí. A gente é só uma coisinha ali. Só que a gente supervaloriza, né, a cara feia que fizeram para a gente, não é isso? O atraso que cometeram num compromisso, né, ou uma palavra que foi dita de uma maneira mais ríspida, ou o time que perdeu acabou minha vida. Nada, é tudo bobagem, né, gente? Dá para a gente melhorar isso. Agora, eu vou fazer umas perguntas para a Célia aqui, que eu estou contando a minha vida como terapeuta. Célia, você Então, também é muda um pouquinho a terapeuta, câmera, né? deixa eu Tá. chegar perto Você também aqui. é terapeuta. Como que você entrou nesse mundo das terapias? Bom, boa noite a todos. Eu sou fonoaudióloga de formação acadêmica, mas também fiz análises clínicas, então já vinha na área da saúde. E um dia caiu na minha mão um folhetinho falando dos cursos de radiestesia, de cristais, né? Foi quando eu conheci o Avalon, conheci o Serg, que estava começando também, né, Mas Serg? está começando, tinha uns 2, 3 anos no máximo, né? E isso me encantou. Aí eu quis aprender tudo de uma vez, quis conhecer a terapia floral, foi quando eu comecei com a terapia, eu estava no início da minha carreira de fonoaudióloga, e me encantei com os florais, porque ele me ajudava no tratamento dos meus pacientes que tinham problema de linguagem, porque tudo tem a ver com emoção, e o floral age nesse campo. Então foi encantador. Realmente eu fui sendo levada e aos poucos eu fiquei tão encantada que hoje eu posso dizer que eu sou mais terapeuta natural do que fonoaudióloga, né? Então, todo esse caminhar que o SEG colocou aí, a gente vai crescendo dentro da terapia. Eu sou apaixonada pela terapia e às vezes, antigamente, né, tem até um floral, eu era meio header, eu só falava do floral, só falava do floral, overvai, né? Queria que É, todo mundo tomasse floral. na linguagem popular é chata mesmo. Chato. Mas, e aí estou aqui até hoje. Então, a gente, como eu estava falando aqui, que queria tocar nesse assunto, né? Que nós ficamos 30 anos no presencial, Uhum. né? E agora aqui está. Por evolução, a gente está indo, né? Isso foi pressão, né? Nós tivemos muita gente de fora do país que queria fazer os nossos cursos. Tivemos pessoas, inclusive, que viajavam uma vez por mês, vinha para o Brasil para poder assistir aula, para fazer aula e voltava, né? Ou outras pessoas vieram em grupos, né? E ficaram durante 2, 4, 5 meses, né? O pessoal A gente fazendo acabava curso de fazendo terapia, um curso concentradão ali, concentrado. tá? E aí as pessoas mesmo sugeriram por que a gente não coloca os cursos online, né? E aí começamos a fazer isso. Acho que o período de teste acabou agora e agora a gente está priorizando necessariamente os cursos online.
tanto online ao vivo, quanto online gravado. Sim. Né? O ao vivo tem a vantagem de ser um curso como se você estivesse lá, né? E ainda fica com a aula gravada. E, Eu vejo isso como uma grande vantagem, porque a pessoa que morava longe, às vezes chegava atrasada, ou tinha que sair da aula, perdia uma parte da informação. Hoje isso não hoje, acontece mais. aí tá gravado lá, tá tudo certo, né? Fica muito mais fácil. E assim, nessa luta toda, né? A Célia também acabou entrando nessa não é uma briga, mas uma luta, o bom combate, né? O bom combate para manter as terapias funcionando. Porque, olha, a gente, quando começou a entrar nisso tudo, não tem jeito, você acaba entrando numa organização, em política, e ao mesmo tempo que eu ia para Brasília, ia aqui em São Paulo, etc., eu fui vice-presidente da Associação de Terapeutas, da TENENG, a Célia foi diretora lá também, né? Depois o CONAHOM, que é um conselho de homeopatia, eu fui vice-presidente também, a Célia também. A gente acaba se envolvendo plenamente nas terapias, né? De corpo e alma mesmo. E a intenção era justamente essa. A intenção era... Eu lembro uma vez uma pessoa da rádio lá me fez a seguinte pergunta: mas por que você põe esse nome Instituto Avalon, um nome estranho? Por que você não coloca Espaço Serg? Né? Espaço Serg. Eu falei, falou, primeiro que eu acho que não ia pegar bem. Não, põe lá, Espaço Serg Rios. Pega bem, que lá na rádio eu me apresentar como Serg Rios, né? Que é meu nome. Mas aí eu falei, não, eu quero o Avalon porque não é meu, não é para mim. É para todo mundo que quer terapias, é para todo mundo que quer ser atendido, para todo mundo que quer ser terapeuta. Né? Então, por isso que é o nome do Instituto. Nós temos 8 salas. E as pessoas, os terapeutas, vinham lá atender de graça, né? Enquanto estavam fazendo estágio de 6 meses, de 1 ano, atendiam gratuitamente, às vezes não cobrava nada, nada. A ideia é o quê? Divulgar, fazer a coisa crescer, fazer as terapias crescerem. Essa que é a missão. Claro, eu queria ganhar dinheiro, claro, queria, precisava, né? Mas não era a primeira preocupação, não era mesmo. Eu nem pensava nisso, na verdade. Batalhei mesmo para trazer o curso de homeopatia da Universidade Federal de Viçosa, ele trouxe para São Paulo, então não precisava mais ir até Viçosa para fazer o curso, né? Ou no Rio de Janeiro, que também eles tinham lá uma unidade, né? Trouxe o curso para São Paulo, conseguimos trazer os cursos, tudo que tinha de bom, curso de ideologia, curso de homeopatia, tivemos várias turmas. A ideia é justamente ser um polo de irradiação das terapias naturais. Né? E a gente realmente chega aqui nos 35 anos de uma maneira muito satisfatória, né? Muito satisfatória mesmo, né? Porque é muito gostoso ver que isso foi acontecendo com esforço, sim, mas muito prazer mesmo. Sempre foi uma coisa muito prazerosa. Eu nunca fui dar uma aula ou fui atender falando assim, ai, não queria estar aqui hoje, não. Não, até porque o dia que eu não achava que não estava bem para atender, eu não ia mesmo. Cancelava e mudava, porque não era justo para aquela pessoa eu não estar bem para receber tudo que ela precisava de mim. Né? Então, a gente sempre E uma priorizou coisa o amor. interessante, né, Sé, que a gente sempre ensinou isso para os nossos alunos. Sim, Quem está também. nos ouvindo aí sabe que é importante estar bem, e eu sempre coloquei nas aulas, né, as aulas que eu acompanhava com você, que todo terapeuta deve fazer terapia. Foi uma coisa que eu comecei fazendo terapia também, quis experimentar os florais e descobri uma série de coisas que eu nem sabia que eu tinha, né, de problemas, e hoje está sanado. Por exemplo, uma coisa que floral me ajudou muito, eu morria de medo de cobra, podia nem ver foto. E com a terapia hoje eu tenho tranquilidade, não que eu goste, não vou brincar com ela, que tem gente que gosta de botar no pescoço, mas eu não faço isso. Só que eu tenho um respeito e é diferente de ter um medo, um pânico, Você não né? passa mal mais. Né? Não, e foi super tranquilo. Eu só percebi isso o dia que realmente eu vi uma e fiquei tranquila. Eu falei, tá, deixa ela embora. E tem gente que tem medo de uma série de coisas e o floral suaviza. E o terapeuta precisa ter esse equilíbrio. E floral é maravilhoso para a síndrome do pânico. Maravilhoso. É impressionante. Realmente funciona super bem. Quanto tempo eu tenho ainda, dona Sara? Já foi, né? Porque já deu mais de uma hora que nós estamos aqui. Então fala, né? Eu não sei, não tenho relógio, só que eu ligo para falar, eu não paro mais. Eu vou que vou. Mas eu quero, então, para ir encerrando essa comemoração aqui dos 35 anos, vou dar uma sugestão para vocês. Procurem o significado do número 35 no I Ching. O I Ching, o oráculo chinês. O I Ching, procurem o hexagrama 35.
tá? Procure dar uma olhada lá, que vocês vão ver que é interessante, que é esse momento que a gente está vivendo, vinculado a essa energia, ou esse significado do hexagrama 35, do I Ching chinês, né? Que é bem interessante mesmo. Então é isso, né, gente? Olha, uma coisa que a Célia falou, né? Ela é da área de saúde, eu sou da área de exatas, e olha, tivemos alunos, terapeutas de todo tipo, advogados, professores, médicos, psicólogos, muitos, e Gente também simples gente também, simples. Uma coisa que me impressionou muito, tinha uma senhora que era empregada doméstica, né? Trabalhava como doméstica, não tinha e ela estudo. não tinha estudo, ela tinha o primário, Uhum. só o primário, nem o ginásio, só o primário. E ela fez o curso. No estágio, do pessoal que estava atendendo nos dias que ela vinha para fazer o estágio dela, ela foi a mais elogiada pelos pacientes, pelos clientes. Os clientes saíram falando, nossa, que terapeuta maravilhosa, olha que coisa, olha, incrível. Isso é legal, porque a gente vê que a vontade do Dr. Bach, né, que ele falava que, olha, para ser terapeuta, você tem que ter vontade de servir. Né? É isso. Então, não precisa complicar, que é simples, Floresta de Bach é extremamente simples. Né? Mas é simples, mas é profundo. E está muito vinculado à humanidade, ao amor. Então, quem tem amor, se dá muito bem. Realmente faz a coisa acontecer com facilidade. Né? Então, olha, se vocês têm interesse aqui, agora para encerrando a conversa Uhum. aqui, tem desconto, né? Desconto no curso No curso de de florais, florais, no tá? curso de autodefesa, E no curso de autodefesa psíquica pelas terapias vibracionais, tá? A autodefesa, mas como é que você pode usar o reiki, o floral, a anestesia, a cromoterapia para proteger você, seus parentes, seus colegas, seus animais, suas plantas e seus ambientes, que é muito legal. Então tem um descontão de quanto? 90%? Não? não, 30, tá 30%. bom, É. 30%. Aí o que a Esse gente. curso é online, tá? Se Esse você curso é entrar lá e totalmente não online. conseguir fazer o desconto, porque assim, é para quem está assistindo a live, quem solicitar, é só entrar em contato no WhatsApp, que está aqui na página, tem, é o 940656775, e eu mando o cupom de desconto, Tá. tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, sério, como tivemos problema técnico aí de ficar Hum, sem som, etc., a gravação disso aqui vai ser divulgada também. Vamos ampliar isso aí até o dia 15 de novembro, 15, tá? tá? Pode Até ser. dia 15 de novembro, quem quiser comprar o curso de autodefesa ou se inscrever para o curso de florais, autodefesa é tudo gravado, você compra ali e já assiste as aulas. O curso de florais é uma aula por mês, ao vivo, né? Ou se você não puder assistir a aula ao vivo, depois você assiste a aula gravada, mas o curso acontece ao vivo, tá? Então, com perguntas e respostas, etc. E quantos por cento de desconto no curso Florais? 30 também? Também 30. 30%. Então, aproveita, gente. Ó. Então, descontão. E Não é ele está normal. bem, é porque assim, a gente percebe que deu para economizar muita coisa, né, no online. Então, a gente deu essa. O valor do curso já baixou. Quem tem Já olhado o está curso florais, mais a gente baixo. Os baixou. custos baixaram também, então a gente repassou É, isso para os clientes. Eu tinha anotado um monte de coisa aqui para falar, no fim eu não usei nada disso aqui. Eu sempre faço isso. vamos marcar outra live, aí É, você não usei nada mostra mesmo. tudo. Mas eu quero que fique registrado o seguinte: nós, Instituto Avalon, como Instituto Avalon instituição, somos pioneiros, realmente, nas terapias vibracionais, terapias integrativas, que hoje nós temos um nome no governo, né, de política, né, que é governo, né, tem que ter, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Tá? Então já tem. Se alguém tem a dúvida, não, mas será que pode? Não, pode? Não, olha, o governo tem, desde 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que inclui todas as terapias, inclui inclusive yoga, né? É muito, muito interessante mesmo. E eu fico muito orgulhoso mesmo de ter conseguido manter o Instituto e, ao mesmo tempo, vendo as terapias crescerem, o interesse pelas terapias crescerem, e realmente eu considero que foi a minha missão, né? Foi realmente fazer isso, levar informação de qualidade, né? Tirar essa aura de misticismo, de charlatanismo, que infelizmente tem, né? Toda profissão tem gente esquisita, né? Faz parte do processo, mas a gente tenta sempre, na medida do possível, né, passar tudo com o máximo de consistência mesmo, tá? Para você poder, quando alguém te perguntar, você fez um curso de terapia, você é terapeuta, mas o que é isso? Você tem a resposta.
você tem a resposta, uma resposta científica, uma resposta que realmente você vai, no mínimo, deixar a pessoa em dúvida, né? Se ela está pensando bobagem ou não. Mas, muito possivelmente, ela vai se convencer de que a terapia é realmente muito importante. As terapias são maravilhosas. Então, gente, olha, muita gratidão, não só a vocês que estão assistindo a gente, mas para todo mundo que veio até o Avalon, para todo mundo que participou de todos os nossos eventos, todo mundo que fez cursos com a gente, todo mundo que fez terapia com a gente, todo mundo que ouviu a gente no rádio, na internet, onde for ler os nossos artigos, muita, muita gratidão. Gratidão. Muita gratidão mesmo. Muito obrigado a todos. E espero que a gente se encontre, né, antes da comemoração do 36º aniversário. A gente se encontre antes aí. Ou nas consultas, que nós continuamos fazendo as consultas online, né? Se você quer uma terapia floral, você pode fazer conosco, comigo, com a Célia. Sérgio, até o dia 15 a gente pode dar desconto nas consultas também. As consultas também. Tá? A pessoa que pagar até o dia 15, independente do dia que ela vai realizar a sessão. Não precisa fazer no dia 15. Mas não precisa fazer no dia 15. Contratar, ela consulta, contrata e aí ela vai ter o desconto também, porque isso é pelo nosso aniversário, né? Tá legal. Até porque até dia 15 eu vou estar meio ocupado. Não tem agenda mesmo para agora. Uhum. Né? Então, provavelmente as agendas vai ser só para dezembro. Ou até mais, mas tudo bem, mas o desconto tá valendo. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijão para todo mundo. Um beijo. Muito obrigado. Boa noite. E espero que vocês se amem e amem os seus semelhantes. Se tiver difícil fazer isso, toma floral. Enrole que vai te ajudar a amar todo mundo. É isso aí. Tá? Então tá, gente. Deixa eu desligando aqui, que aqui eu não sei desligar, eu sei no outro lado. Esse aqui. Não, aqui você vai. Cadê aqui? Olha, gente, isso é uma coisa, você tem que fechar. Eu sei, mas aonde? How can I do? Aqui, ó, encerrar transmissão. Aqui. Pronto. Agora nós vamos mesmo, tá, gente? Tchau. Vai ficar gravado, quem quiser ver de novo, tudo bem, tá? Assiste o podcast. Tem muita informação legal lá. Assiste e conta para os outros. Compartilha. Tchau, tchau, gente. Peraí. Isso.